react da noite, The Bullet One, o fenômeno de um falso deus. Duel Whip, like dado, o vídeo tem 2.2 milhões de views. A gente já viu uma música geek sobre o The Bullet One, mas a galera do chat disse não, aquela música não fala nada sobre a lore e é diferente você ver o vídeo de você ver uma música geek que resume a história. Então, bora de The Bullet One aqui, família, bora entender essa lore. The Boiled One. Meus amigos, fazia tempo que a gente não viu caralho. Analog Horror aqui. E não é pra menos. Depois do que Mandela Catalog fez com os Analog Horrors, tudo virou mais do mesmo. Inclusive, quanto menos a gente falar de Mandela Catalog, melhor. O último Analog Horror das caras aqui no canal. O grande erro por trás dos manhuás. Depois que Solo Leveling lançou, todo manhuá era a mesma coisa. Foi The Man in the Suit. E meu Deus, eu não fazia a menor ideia que vocês queriam tanto esse assunto no canal. Muito obrigado, inclusive. E bom, nos últimos vídeos eu tenho escolhido a dedo os assuntos que vão aparecer. Pera aí. Ben 10, My Little Pony, essa Smile, eu não sei nem o que é isso, Smile Creatures, não sei que porra é essa, Hello Kitty, Bob Esponja, mais 2 de Ben 10, mais Mario, que porra é essa, mano? Desde quando isso aqui? We Deleted You, que porra é essa? Do jogo do Wii de fazer exercício, essa porra? Que caralho é isso, mano? Aqui, ainda mais. Vocês têm medo dessa porra real? O assunto é um Analog Horror. Então o que tem de especial em The Boiled One pra me trazer pro canal? Bom, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Boiled. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí na descrição. Não me levem a mal, meus amigos, mas pra uma história de Analog Horror pegar o IP aqui, ela tem que ser pesada e única. Pra mim, o criador que vai escrever My Little Ponies, Ben 10 Analog Horror, My Little Ponies Analog Horror, Hello Kitty Analog Horror. Não me... Ô, meu mano, Whip, não senti que seu canal representa muito o que você acabou de falar. um Analog Horror precisa ter caneta e bolas pro trabalho. The Boiled One entende muito bem isso. Que série pesada. A gente tá falando de algo herege e que te observa. E tudo isso começa com um vídeo disponibilizado pela Ephrata. Ephrata se trata de um distrito da Pensilvânia. Agora, o que isso tem a ver com a série, a gente já vai descobrir. O vídeo começa com um daqueles rolês padrões dos Analog Horror sobre segurança. Só que em vez de mandar trancar a casa e ter uma arma, ele nos manda ter tampões de ouvido, um lápis, uma folha de papel e uma bíblia cristã aberta nos Salmos 90. Tirando a Bíblia cristã, eu consigo ter tudo aqui agora. Pera aí. Pronto. Só não tenho Bíblia, gente. Foi mal. Não tenho uma Bíblia aqui de fácil acesso. Mas o resto eu tenho aqui. 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ok. Esses objetos que é necessário ter para segurança são um tanto quanto incomuns, mas o vídeo vai explicar o porquê deles agora. Se a tua TV começar a emitir falas em uma linguagem que tu entenda, apesar de não ser o teu idioma, coloca os teus tampões nos ouvidos e pega o teu lápis e a folha de papel. Na tua folha, tu precisa escrever a seguinte frase: eu posso ver esse papel. Pretty Blood é legal e diferente, cara. Não tem nada a ver com Hello Kitty. Foi mal. Erro meu, peço desculpas. Eu posso ver minha mão. Eu não consigo ouvir o grito dos milhares. Eu sou um ser humano em movimento e que respira no planeta Terra. É interessante notar que na hora que essa frase aparece, uma outra escrita em vermelho aparece por... Como é que o lápis é o que você não tem, mano? Como é possível você ter tudo menos o lápis? É o mais fácil de ter. Cima muito rápido. Abre aspas. Não consigo ver esse papel. Não tenho mão. Posso ouvir as risadas dos milhares. Posso ouvir a festa. Não consigo me mover e nem quero. Por enquanto, isso ainda não faz Caralho, o vídeo do Baca caidinho de fundo. muito sentido, mas vamos continuar. Após ter escrito essa frase no seu papel, tu precisa falar os Salmos 91:10 em voz alta. Mas se por um acaso coisas impuras e profanas continuarem na tua cabeça, começa a rezar. É tudo que tu pode fazer. Depois que tudo isso passar, tu precisa tirar os tampões dos teus ouvidos e ligar para as autoridades para contar tudo isso que aconteceu. Com isso, as autoridades vão te dar o Amnéstica, que é basicamente um remédio feito para te dar uma amnésia controlada. Eles vão Ou seja, o The Bullet One já é meio de conhecimento geral, né? A galera sabe que ele existe, né? Meio que isso. Fazer esquecer tudo o que aconteceu. Mas afinal, o que aconteceu? O que aconteceu foi o The Bullet One Phenomenon. August 13 Eu não sei falar isso em inglês. No fim dos anos 80, um programa de TV iria estrear na rede de TV local da Pensilvânia, e esse programa seria direcionado a falar sobre plantas e natureza, sobre a vegetação em geral. Pelo que eu entendi, esse programa iria convidar em todo o episódio um famoso para participar, e essa estrela e o narrador do programa iriam conversar sobre a beleza da natureza e seus perigos, e principalmente como se proteger deles. Esse programa era direcionado ao público infantil, e bom, em 2001 o programa teve que ser cancelado e tirado do ar. Isso porque o narrador
anfitrião do programa faleceu. E a partir da sua morte, algo muito estranho aconteceu. Em 13 de setembro de 2003, o 13º episódio da série começou a ser transmitido misteriosamente. Ninguém do canal local entendia o porquê que aquilo estava sendo transmitido, afinal o programa tinha sido cancelado. De início, todo mundo achou que aquilo lá era um ataque hacker, até porque esse tipo de coisa já aconteceu nos Estados Unidos. Porém, esse caso era diferente. Durante essa retransmissão misteriosa, uma outra coisa invadiu o programa. Uma estranha face vermelha e derretida, falando um idioma irreconhecível, entrou ao vivo no programa. Estranhamente, aquela criatura não falava inglês, mas todo mundo que assistiu aquela transmissão na época afirma ter entendido cada palavra dita por ele. Antes de nos mostrar a gravação, o vídeo nos conta que a gravação foi encurtada e que é recomendado assistir esse vídeo com óculos de luz azul e com seus tampões nos ouvidos. Talvez a imagem que tu vai ver e o que tu vai ouvir nunca mais saia da tua cabeça. Pô, peraí. O cara quer que tu veja de tampão de ouvido e de óculos. Como é que você vai enxergar? O cara não pode ver a tela e nem escutar o áudio. Aí fodeu, pô. Eu não tô vendo o vídeo, pô. Eu tô deixando o vídeo passar. Botei. Pô, tá ao contrário, pô. Se eu gravar essa parte, botar no editor de vídeo, inverter isso, e botar no reverse, e virar algum bagulho do cara falando, eu vou achar o enigma mais merda de todos. As autoridades deram um nome para essa criatura, FEN 228. E o nome dessa transmissão em si ficou conhecido como Transmissão 813. Essa transmissão foi vista por aproximadamente 520 residentes do sul da Pensilvânia. E bom, as pessoas que tiveram o azar de ver essa transmissão ficaram totalmente perturbadas. Além de ficarem paranoicas com a imagem que vai... Ô Jota, você pode ir pro... Ô Jota, por favor, eu vou salvar essa mensagem tua aí, Jota. Peraí, deixa eu salvar aqui. Se possível, depois que a gente acabar aqui o corte do React, você pode mandar de novo essa mensagem, por favor, Jota? Agradeço, tá? As suas televisões, algumas tiveram alguns efeitos colaterais totalmente realistas. Uma pessoa que não quis se identificar diz ter ficado com a imagem daquela criatura na sua cabeça de forma involuntária. E nas próprias palavras dela, eu sinto aquela criatura se alimentando da minha coluna. Uma outra pessoa diz ouvir trombetas nos seus ouvidos toda vez que ela vai dormir. E isso é muito suspeito. Quando a gente escuta esse áudio, fica bem claro que a criatura tá falando ao contrário. O áudio dela tá invertido. E a gente já fala sobre a tradução desse áudio. Toda essa questão da criatura invadir uma transmissão de TV me lembrou um outro vídeo Felp, eu vou ser bem sincero, eu não tenho ideia de qual a diferença de Analog Horror pra ARG. Eu nem sei o que é isso, vou ser bem sincero contigo. Tem nesse mesmo canal, Starving.help. Nesse vídeo nós vimos uma criatura faminta tentando sair de dentro da TV. E esse primeiro vídeo é literalmente só isso. A criatura Mão humana, foto GIF. na tela da TV por 26 segundos. No segundo vídeo sobre essa entidade, aparentemente ela consegue fugir da TV e ela tá perseguindo quem tava gravando ela. Provavelmente vai se alimentar, até porque ela tava faminta. Starving literalmente significa morrendo de fome. Eu não sei dizer se essas duas séries têm alguma ligação, mas tudo indica que sim. Mas antes da Bem simples, né? Um enigma você bota invertido o áudio e consegue a resposta, o outro você toca o nome do bicho no Google Tradutor. Tá fácil por enquanto. Bateu o martelo, vamos continuar com a história principal. 14 de agosto de 2003, o grande apagão do Nordeste. E não, eu não tô... Me dá um breve contexto, man, eu vou ser bem sincero, eu também não sei. Eu tô meio que vendo esse vídeo pra entender, mas até onde eu manjo, tem esse The Boy One, que eu acho que ele é tipo o anticristo, um bagulho assim. E aí é meio que isso, esse é o contexto que eu posso te dar. E aí é um terror sobre ele, e aí tem esse análogo horror, que até onde eu sei é... um horror com estética de analógica, né? Que é essa estética meio VHS. E tem algum enigma aí. Tá rolando um enigma. Falando do que aconteceu no Brasil. Esse Doki apagão Doki realmente aconteceu em... Doki Doki é um jogo. Eu não sei, gente, foi mal. A área é tipo um nicho de videogame? O que é? Foi mal, gente. Eu sou meio burro nesses bagulho. Só vejo anime, gente. Você perguntar como Tensei... Qual a diferença de um Tensei e de um Isekai? Cara, eu consigo te falar direitinho cada detalhe da história por trás do Tensei e do Isekai. Mas, realmente, esse bagulho de gamers aqui eu não manjo muito, não.
2003, mais especificamente na região nordeste dos Estados Unidos. E os motivos variam, Sempre desde no os Nordeste. humanos ao próprio clima. O ponto é, isso realmente aconteceu, mas a gente não tem um motivo exato do porquê aconteceu até hoje. Mas The Boiled One tá aqui justamente para explicar o porquê isso aconteceu. Esse apagão, que afetou milhares de locais, franquias, trabalhos e até mesmo vidas, foi premeditado. Por quem? O governo dos Estados Unidos. Depois Sempre. que a primeira transmissão dessa criatura aconteceu, os estragos se refletiram na sociedade. As pessoas ficaram doentes, não iam trabalhar e algumas até tiraram a própria vida depois de verem a imagem dessa criatura. Com isso, as redes televisivas dos Estados Unidos começaram a ficar espiadas para caso isso viesse a acontecer de novo. O plano deles era identificar que isso ia acontecer e cortar o canal Sem querer ser chato, mas elas meio que já não são. Eu tenho quase certeza que as redes dos Estados Unidos são vigiadas, tá? Eu acho. do ar antes que a transmissão começasse. Em um belo dia, os operadores de sinal de TV notaram uma anomalia na frequência. Com isso, eles tentaram derrubar os canais, já prevendo que seria essa coisa de novo. Só que o canal não saía do ar por motivo nenhum. Para controlar essa situação e ninguém acabar vendo essa criatura de novo, eles resolveram cortar a energia do nordeste dos Estados Unidos inteiro. Essa era a única chance de parar aquela anomalia de entrar ao vivo de novo. O prédio da emissora tinha geradores, com isso eles conseguiram ver e gravar a transmissão. Como é de se esperar, prédios corporativos e empresas possuíam geradores e outros meios de energia. O governo dos Estados Unidos foi de local em local por todo o nordeste dos Estados Unidos coletando as TVs, disquetes e qualquer coisa que possa ter gravado a aparição da criatura. Tudo para poder destruir todos os vestígios que essa coisa um dia existiu. E isso é uma coisa interessante de se citar. Para os cidadãos americanos, essa criatura nunca existiu e quem porventura se lembra dela trata isso meio que como uma lenda urbana, bem parecido com o Goku e o 11 de setembro aqui no Brasil. As pessoas não se lembram de terem visto Pra quem não manja o que é isso, é porque tem um efeito, efeito manada, efeito Mandela lá que tem, que é que tipo, no dia que tava tendo um episódio de Dragon Ball, a transmissão do episódio é cortada, e aí pra anunciar o 11 de setembro, né, que é o acontecimento lá, que eu acho que todo mundo sabe quem que é o 11 de setembro. Mas isso não aconteceu, mas tem muita gente que garante, tem certeza de que isso aconteceu, mas não aconteceu, sabe? É bem legal isso, inclusive. Criatura, porque sempre que tu vê ela, o governo te instrui. Doki Doki é um jogo de terror? E o que seria um RG? Ô, gente, a sigla ARG, ela significa o quê? Um ARG? O que seria um ARG? Ia ligar pra ele. E a partir dessa ligação, eles fazem aquela amnésia controlada pra fazer com que tu esqueça dessa transmissão. As pessoas nos Estados Unidos não sabem dessa coisa. E o governo não vai medir esforços pra que tudo continue assim. Sobre o apagão, o governo teve que se explicar. Toda a energia e os meios de comunicação, incluindo as redes telefônicas, ficaram fora do ar por dias. Como explicação, a imprensa dos Estados Unidos noticiou que a falta de energia foi erros humanos e a queda de algumas árvores em redes elétricas. Só que de nada adiantou essa desculpa. 12 dias depois que essa transmissão foi bloqueada, o maior número de casos de pseudocoma dos Estados Unidos aconteceu. Pseudocoma, ou então síndrome do encerramento, não é nada mais do que uma lesão gravíssima no cérebro. Nessa condição, a pessoa afetada não consegue mover nenhum dos seus membros e nem falar. A pessoa consegue no máximo piscar e mover os olhos verticalmente. Alternative Reality Game. Ah, então... realidade alternativa... não entendi o que é. Doki Doki seria então, não? Eu acho que é. Mas mesmo estando dessa forma, a pessoa continua consciente ali dentro. E sim, essa condição é real e um tanto quanto rara. Mesmo com o governo cortando a energia do estado para evitar a transmissão, pelo menos o comecinho dela foi transmitido. E isso foi o suficiente para colocar 509 pessoas nessa condição de pseudocoma. E quem não entrou em pseudocoma tá em choque com o que viu. Com isso, a equipe médica e investigadora dos Estados Unidos se dividiu. Uma parte foi cuidar das pessoas que estão em pseudocoma e a outra foi cuidar e aplicar a amnésia nos que se lembram do que viram. Quase todas as pessoas que entraram em pseudocoma foram entrevistadas, mas como que se entrevista alguém que não fala nem se mexe? Pois então, lembra que as pessoas conseguem mexer os olhos verticalmente? A equipe de investigação precisou... esperto, tipo, vira o olho pra esquerda se for sim, vira o olho pra direita se for não, é tipo isso aqui. Ou é pra fazer um código Morse, porra, legal. Na código Morse para essas pessoas. Dessa forma, as pessoas Código iriam Morse, conseguir se comunicar através do movimento ocular. Muitas dessas entrevistas não levaram a equipe de investigação para lugar nenhum. Isso porque os pacientes sequer conseguiam explicar o que eles viram. Mas outras entrevistas foram tão reveladoras que precisaram ser arquivadas. E nem a gente vai ter acesso a elas. Porém, quase no fim das investigações, a Efrata foi notificada de um caso um tanto quanto à parte de todos os outros. Um senhor chamado Jobs Amperini... Pergunta idiota, isso é verdade? Óbvio que não, né, ô Felipe?
Óbvio que não, cara. Adianto que esse é um nome falso, ele não queria que seu nome real fosse divulgado. Esse senhor era um veterano de guerra e sabia muito Nossa, mas que olhinho bem censurado, né? Nem a dedicação pra botar a barrinha pra baixo. Zero, zero, pô. bem código Morse. E o fato dele saber muito bem código Morse foi um ponto muito otimista pra essa investigação. Imagina tu aí ter que aprender código Morse às pressas e precisar falar através do movimento dos teus olhos. É uma tarefa bastante difícil. A dificuldade de entender as vítimas dificultou muito a investigação, mas O governo feliz porque esse cara aí se fudeu e sabia código Morse, coitado do cara. esse senhor aqui, ele pode ser a chave desse mistério. O que aconteceu foi que depois que ele ficou em pseudocoma, a sua família foi visitar ele. Aquela típica reunião de família. No caso, a reunião de família Aqui, foi feita pra temos um homem com sabedoria para o chat, mano. Explicando o que é um ARG. ARG é um enigma na internet, podendo ter jogos, mas que ele conecta aos sites e mais, etc. Tipo o Cicada. Já o Análogo Horror são vídeos de terror psicológico ou estilo analógico, entendeu? Eu acho que eu saquei o que que é, mas eu saquei. Um, você vai pra arquivos, aí você entra em sites, tipo o que o Selbit fazia, né, com os vídeos do YouTube antigo dele. E Análogo Horror é mais tipo um terrorzinho de YouTube, né? Videozinho no YouTube, eu vou te assustar, né? Meio que o que esse treco é, né? a solidariedade a um ente querido que estava extremamente debilitado. Job Zamperini era esse ente querido. O cara Nessa é tão ocasião, convincente, aí é foda. O cara tava acreditando no truque, o demônio existe, porra. Esse senhor tirou algumas fotos da família reunida. E bom, criança com câmera tira foto de tudo. E uma das fotos que esse menino tirou era da sua casinha de brinquedo na rua. Essa era a foto. Se por um acaso tu tá se perguntando por que ele tá ali, é simples. É só a gente voltar na primeira transmissão dele. A gente pega o áudio e aplica um reverse nele. Ouçam Finalmente. com atenção esse áudio. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not Admito, é meio desconfortável escutar o bicho falando. be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. Zamperini disse que havia algo Ou seja, a galera que tá vendo ele, a galera que tá em coma lá bagulhado, mamou-lhe pesado, né? profano na espreita da sua casa. Essa coisa falava com ele de alguma forma, mas ela falou pra ele que se ele descrevesse o que ela dizia pra qualquer pessoa, essa coisa machucaria ele e os outros à sua volta. A entrevista de Zamperini. Durante a entrevista, o investigador Gomes vai perguntar pra ele se algo mudou desde que ele ficou naquela condição. O Zamperini vai dizer que em todo canto ele vê um rosto vermelho e desfigurado. O Gomes pergunta se ele já havia visto aquele rosto em algum outro lugar antes na sua vida. E o Zamperini diz que nunca viu antes daquela transmissão. O Zamperini também cita que, junto daquele rosto, ele também começou a ouvir alguma espécie de trombeta toda vez que ele vai dormir à noite. Ele cita que aquela criatura tá perto deles. O rosto tá ali com eles. O rosto tá na janela. Não, é porra, sem querer ofender a qualidade do vídeo, mas porra, tá muito falso também, né? Nitidamente um PNG, pô, sem querer ofender os caras que fez o bagulho, mas porra, tá muito mal editadinho também, né, gente, porra. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The scalding blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast is Together, Depois disso eu vou assistir Mickey Mouse House. welded by love and purest connection. Be still. Hora das teorias. Tá, ó. Zamperini foi Vou ser meio babaca agora, mas eu não consigo ficar com medo de videozinho no YouTube, porra. Sei lá. Não consigo. Mano, pra me dar medo, pô, tem que ser um bagulho que eu vivo, assim. Tipo, eu não fico muito com medo, por exemplo, vendo filme. Quando eu tava vendo. Quando eu tava vendo o It a Coisa, Ghostface, né? Esses filmes assim, eu tava muito mais no tipo, caralho, bate nele, sabe? Tipo, muito mais torcendo do que com medo do que vai acontecer. E eu, tipo, o Tubarão também, né? O Jaw e tal. E, mano, tem que ser um bagulho muito real pra eu ficar com medo. Tipo, eu tá jogando Misside, eu senti o bicho correndo atrás de mim e eu ter que mexer o personagem. Aí eu fico com medo. Só assistir, cara, eu não sei se eu fico tão assustado assim. Tipo, pra mim é...
Sei lá, eu acho que eu acho que eu tenho muita consciência de que é falso, sabe? Quando eu não tenho que ativamente me mexer na situação, sabe? Foi o único entrevistado que falou coisas conexas. Isso porque ele sabia falar código Morse. Ele nos explicou que desde que ele viu a transmissão, ele começou a ver aquela criatura em todo canto. E isso bate com o que a criatura disse na sua primeira transmissão. Abre aspas, você estará dormindo e morto. Eu estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de viver nenhuma parte de você. Por mais sensível que seja eu falar isso, o Zamperini e todos os afetados estão sempre dormindo ou parados. Eles não vivem em nenhuma parte de seus corpos. É como se eles estivessem mortos, como a criatura citou. E de fato, ela estava lá, cuidando dele. É dito que a família do Zamperini sentiu uma áurea pesada na casa dele. A foto em que essa coisa aparece e a própria aparição dela no quarto do Zamperini entregam que sim, a casa dele estava amaldiçoada. Todos que estão na mesma condição do Zamperini estão sendo atormentados por ele. Mas afinal, o que é ele? Antes de entrar nesse tópico, eu quero deixar bem claro que, pelo amor de Deus, isso aqui é uma história feita para ser herege. Eu não tô invalidando e nem reescrevendo Gênesis contando ela pra vocês. Isso aqui é só uma história, ok? Dito isso, tudo dá a entender que essa criatura era pra ser Jesus. O último diálogo dela, pelo menos, dá a entender que sim. As trombetas tocando, o céu se abrindo, e somente quem ficou nessa condição ouve as tais trombetas. E isso remete... Ou seja, a galera que tá vendo isso aí tá salva, né? É o bagulho da iluminação e tal, não é? Gente, foi mal, eu não sou cristão. Mas, tipo, o bagulho da trombeta do Apocalipse é que a galera que vai sumindo lá no comecinho é iluminada, né? Que vai pro céu, viver lá com Deus e tal. Então a galera que tá deitada ali tá safe, né? Na teoria, a galera vai pro céu, né? É meio que isso? Não manjo, gente, foi mal. Diretamente para o livro de Apocalipse. Quando as 7 trombetas tocarem, os mais fiéis serão arrebatados para o reino dos céus. E isso determina os fins dos tempos. Existem locais que dizem que quando os fiéis forem arrebatados e salvos, a terra vai se tornar um local abandonado por Deus, com as pessoas que não aceitaram Jesus reinando em sofrimento. E tá, se as pessoas que ouviram essa criatura estão ouvindo as trombetas... Caralho, isso é diretamente falado na Bíblia, mano? Que, tipo, quem não for vai ficar sofrendo pelo resto da eternidade queimando no sofrimento? Caralho, que pesado, não? Achei meio pesado, sei lá. Isso quer dizer que o Apocalipse chegou? Mas cadê Jesus? Pois então, meus amigos, segundo a cultura pop, isso é Jesus. Mas segundo a própria Bíblia, a gente não tem nenhuma referência exata para a face de Jesus. E se os anjos são assim, eu não duvido de nada que possa... Pera, Jesus não era o carpinteiro bagulhado lá? Eu pensei que aquela lá era o visual true que a galera dava pra Jesus, né? Pô, nas paredes das igrejas não é esse o design que eles botaram? Que é tipo o bigodinho, cabelão, branco e tal, não é um bagulho assim? Eu pensava que esse era o true design. Tipo, obviamente, por ele ser, sei lá, filho de Deus, ele deve ter, né, o visual divino dele e tal, sei lá. Eu não manjo, foi mal, não sei. Eu não sei nem se Deus tem visual no cristianismo. Mas levando em consideração que, né, ele é um deus e tal, e que os anjos são aquele olho lá com aquele bagulhete, eu diria que, pô, obviamente o design dele não é o que ele usava na Terra, né, pra virar amigo da galera. Mas, pô, eu pensava que isso, tipo, era um consenso, não? vir depois. Ou tu vai me dizer que tu não Jesus notou a coroa de Terra. espinho. Não, eu entendi que no Análogo Horror essa porra aqui é Jesus. Mas eu tô falando, na Bíblia, a Bíblia não é aquele lá? Eu jurava que na Bíblia era aquele cara. Aqui. Lembrando que isso aqui é totalmente ficcional. Não, é só Abaixem esses especulação. paus e Caralho, pedras, eu meus não amigos. manjava. Eu sei que é bem óbvio que isso aqui não é real, mas se tratando de algo religioso, eu tenho medo de ser mal interpretado por vocês. Eu já mexi com algo santificado e tô sendo odiado até hoje. É claro que eu tô me referindo à vez que eu falei de Ben 10. Sinceramente, eu acredito que isso aqui seja um farsante. Realmente é uma religião pesada de se mexer, tá? Diversas vezes ele precisa deixar extremamente claro que só existe ele e a pessoa que o viu no mundo. Na parte em que ele aparece Aqui, ó, explicação de gente inteligente. Yuni, pois a Terra pecou contra Deus há muito tempo. Então, ele vai trazer o fim dos tempos contra a Terra. Mas tem fim com o julgamento final, que vai ser o julgamento quem vai pro céu. Caralho, mano. Então quem não for pro céu se fudeu. É meio que isso, né? Tipo, tortura eterna, meio que uns bagulhos assim. Achei meio pesado, não meio pesadinho, tipo... Deixa lá. Eu já falei aqui na live, eu não falo sobre religião, política. E tem outro tema que eu esqueci. Qual é o outro tema que eu falei que eu não falo? Mas, mano, não é meio pesado esse bagulho? Tipo, ou você segue a minha religião, ou você queima pelo resto da eternidade e tortura eterna. Não é meio pesado, assim? Sei lá. Tipo, é só você ser uma pessoa boa, ou você necessariamente tem que seguir o cristianismo pra você ir pro céu? Eu nunca entendi isso. Tipo, você precisa seguir Deus pra você ir pro céu? Ou você pode só ser uma pessoa boa? Tipo, eu preciso seguir o cristianismo? Porque, pô,
sem querer ofender, cristianismo eu acho que nem metade do planeta segue o cristianismo, né? Levando em consideração que é na Índia e na China. Metade do planeta, os outros países da Ásia também não seguem tanto, a maioria dos países tipo, metade dos países da Europa também não seguem tanto. Pô, um quarto da população mundial deve seguir o cristianismo, pô, eu acho meio, tipo, pô, 1 bilhão, glória, 7 bilhão, tortura eterna, meio pesadinho, não? Continuação com o textão, vai ser um julgamento de que quem vai pro céu e quem vai pro inferno. E quem vai pro inferno vai sentir a dor de ser queimado vivo pela eternidade. Caralho! Pesadaço! Só a ausência de bondade. Ah, então não necessariamente você precisa ser cristão. Você só precisa ser bom. Tá. Muito mais aceitável. Quer dizer, eu não sou a favor de ninguém ser queimado pela... Mano, eu acho que não tem nenhum humano na história da humanidade que tenha feito algo ruim o suficiente pra que ele mereça tortura eterna. Eu acho que não existe ninguém na história da humanidade que esteja nesse nível. Ninguém, tô falando sério, eu sei que vocês podem pensar aí nas piores pessoas da humanidade. Eu acho que ninguém merece tortura eterna, tá? Mas eu acho que o fato de você não ser obrigado a ser cristão pra você ir pro céu já me deixa, tipo, mais aceitável. Porque eu acharia meio tipo, ou você me segue, ou é tortura eterna. Eu acho que é até meio autoritário, mas tá, tem que ser, quem tem ausência de bondade vai pro inferno. Até que é um pouquinho mais aceitável. No quarto dele, a frase do quadro muda para I can see you. E durante a conversa por código Morse, um código passa muito rápido na tela que diz ninguém além de eu e você. Isso aqui me parece algum tipo de lavagem cerebral. Não é à toa que somente depois de ver isso na TV que as pessoas entram em pseudocom. Mano, a questão é que eu vou ser bem sério, tá? O Bigode é disparado o top 1 pior ser que já pisou na Terra. Eu acho que é um consenso, tá? O Bigode e tal. Mas, mano, desculpa, eu não consigo... Mano, não... Pra mim, tortura eterna é a pior coisa que pode acontecer com alguém. É tipo, é a coisa mais... Mano, desejar que qualquer pessoa tenha tortura eterna faz eu achar você uma pessoa ruim, sabe? Tipo, mano, eu acho que nenhum humano deveria merecer sofrer pelo resto da eternidade por, sei lá, quantos anos o Bigodão deve ter vivido? Uns 50, 60, 40 anos? Tipo, você fez merda durante 40 anos. Foi uma merda muito merda. E tal. Mas você vai pagar o resto da eternidade por algo que você fez durante 40 anos de vida? Tipo, sei lá, eu acho que talvez, 100 anos de tortura. Tá bom, tá. Eu já acho pesado, mas tá. Mas toda a sua existência, tipo, vocês têm noção quanto tempo é a existência? Tipo, não, mano, não. Em uma existência, pô, até a pior pessoa do mundo muda. Eu acho que, pô, se o Bigodão tivesse tempo infinito, eu acho que eventualmente ele poderia mudar, sabe? Tipo, não sei se eu tô sendo muito otimista com as pessoas da humanidade e tal, mas eu acho que com tempo infinito... Por exemplo, vocês acham que se o Bigode tivesse nascido nos tempos atuais e ele tivesse conseguido... Tipo, por exemplo, não tô querendo humanizar o Bigode, tá? Longe de mim, humano horrível, não devia ter segunda chance. Mas se ele nascesse nos tempos atuais, vocês acham que ele seria a mesma pessoa que se ele nascesse? Tem muitos fatores que... Ninguém nasce do mal. Obviamente, se você for um psicopata, etc., tem fatores, mas não necessariamente você nasce mal, pô. Putz, não posso falar esse nome no YouTube. O Bigode, ele era um pintor antes de virar o que ele foi. Se a carreira de pintor dele tivesse dado certo, será que tudo aquilo teria acontecido? Sabe? É meio que esse o pensamento que eu tenho. E tortura eterna por uma pessoa que meio que virou má é meio pesado, mano. Qualquer pessoa da história da humanidade, sei lá. Eu não tô tentando defender o Bigode. Eu tô querendo dizer que desejar que qualquer pessoa tenha tortura pelo resto da existência faz eu achar que você também merece, sabe? É meio que esse o papo. Sabe o quão maligno, psicopata e horroroso e inumano é você desejar que alguém sofra pelo resto da eternidade? Eu acho que isso faz eu achar que você mereça isso, sabe? Tipo, não tem nada tão inumano quanto tortura eterna, sabe? É meio que esse o pensamento que eu tenho, tá? Não tô querendo dizer que ele não mereça sofrer, pagar pelos atos dele. Com certeza merece. Mas tortura eterna? Não. Porra, peraí. Se tu não olha pra ele, tu não é afetado. Muito otimista Fora pro que meu o governo gosto, dos Estados eu acho muito maligno alguém querer que alguém sofra pra sempre.
Estados Unidos aprendeu a identificar a invasão dele e conseguem travar o sinal antes dele aparecer, e isso é comprovado no final desse vídeo. Mas independente desses esforços, a gente pode ver claramente que a criatura conseguiu. As trombetas tocaram e os céus se abriram em sangue. Agora, o que exatamente vem depois disso, a gente só vai descobrir depois que o criador lançar uma parte 2 dessa história. Povinho, me contem as teorias de vocês aqui nos comentários. Se tu é apegado então ainda não tem final. Já tem final, chat? Essa história aqui já tem final? Faz 1 ano que saiu? Já deve ter, né? religião, não se sinta ofendido com essa história. Isso aqui é Faz uma tipo que você peça falou? midiática feita justamente pra te causar essa estranheza. Comentem ideias de vídeos aqui embaixo que o Ip tá precisando. Eu agradeço muito a ajuda. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Falou, Ip. Mano, eu acabei indo pra uns papos que eu não costumo puxar aqui na live, né? Esse papo meio cristão, meio religioso e tal, que, né? É um assunto que eu prefiro não entrar muito, porque eu acho que é meio polêmico, mas eu acho que eu fui muito, tipo, pô, vocês nunca vão ver eu falando, se eu sigo uma religião, qual religião eu sigo, alguma parada desse gênero, nunca vou falar isso em live, qual o lado político, se eu sigo algum lado político, mas, mano, eu acho que é um tema que ficaria legal, eu acho que eu mostrei, umas partes minhas que eu não costumo mostrar na internet, então eu acho que é legal conversar sobre isso. Sinceramente, análogo horror não vai me dar medo, é impossível ficar com medo com um vídeo na internet com uma estética velha. Foi mal, gente, foi mal, peço desculpa de verdade. Mas é uma história interessante, é um conceito interessante. Uma criatura de outro mundo, ou né, a representação do anticristo, ou de Cristo, eu não entendi direito essa parte, que vem pro nosso mundo e uma forma mais macabra de uma interpretação da própria Bíblia, na teoria. Então, sei lá, achei a ideia interessante, o conceito da história é bem interessante, mas não é nada que me cative tanto, até porque eu também não sou um cara que curte muito terror, né? Mas é isso, esse é meu pensamento, muito obrigado, espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, vai!